Uma visita ao autor depois da lição. A procrastinação rouba a oportunidade. É significativo que nenhum grande líder seja conhecido por procrastinar. Você é afortunado se a ambição o leva à ação, jamais lhe permitindo hesitar ou voltar atrás uma vez tomada a decisão de ir em frente. Segundo a segundo, com o tic-tac do relógio ao longe. O tempo disputa uma corrida com você. Atraso significa derrota, pois o homem jamais consegue reverter um segundo de tempo perdido. O tempo é um trabalhador que cura as feridas do fracasso e da decepção, corrige os erros e transforma todos os equívocos em capital, mas favorece apenas aqueles que eliminam a procrastinação e permanecem em ação quando as decisões são tomadas. A vida é um grande tabuleiro de damas. O jogador diante de você é o tempo. Se hesitar, você será varrido do tabuleiro. Se continuar jogando, você pode ganhar. O único capital verdadeiro é o tempo, mas só é capital quando utilizado. Você pode ficar chocado se mantiver um registro exato do tempo que desperdiça em um único dia. Dê uma olhada na figura anterior se deseja saber, acima de todos que jogam com o tempo de forma descuidada. A imagem conta a história de uma das principais causas do fracasso. Um dos jogadores é o tempo. O outro é o homem comum. Vamos chamá-lo de você. De jogada em jogada, o tempo vai liquidando o homem comum, até ele finalmente ficar encurralado. E aí o tempo pegará. Não importa em que direção ele se desloque, a indecisão o deixou encurralado. Pergunte a qualquer vendedor bem informado e ele dirá que a indecisão é a fraqueza da maioria das pessoas. Todo vendedor está familiarizado com o manjado álibi do vou pensar, a última linha de defesa dos que não têm coragem de dizer sim ou não. Como o jogador da figura anterior, não conseguem decidir qual jogada fazer. Enquanto isso, o tempo os força e encurrala onde não podem se mover. Os grandes líderes do mundo foram pessoas de decisão rápida. O general Grant tinha pouco para recomendá-lo como general capaz, exceto a qualidade de decisão firme. E isso foi suficiente para compensar todas as suas fraquezas. Toda a história de seu sucesso militar pode ser resumida na resposta aos críticos quando ele disse: lutaremos ao longo dessas linhas, mesmo que leve todo o verão. Quando Napoleão tomava a decisão de movimentar seus exércitos em dada direção, não permitia que nada lhe fizesse mudar de decisão. Se a linha de marcha levasse os soldados a uma vala cavada pelos oponentes para detê-los, dava ordem de fechar a vala, enchendo-a de homens e cavalos mortos, suficientes para transpô-la. O suspense da indecisão leva milhões de pessoas ao fracasso. Um homem condenado uma vez disse que o pensamento da proximidade da execução não era tão aterrorizante, uma vez que ele havia decidido aceitar o inevitável. Falta de decisão é o principal obstáculo para todos que trabalham em reuniões revivalistas. O trabalho deles é fazer as pessoas decidirem aceitar uma determinada doutrina religiosa. Billy Sunday disse: indecisão é a ferramenta preferida do diabo. Andrew Carnegie visualizou uma grande indústria de aço, mas essa indústria não seria o que é hoje se ele não tivesse decidido transformar sua visão em realidade. James J. Hill viu em sua mente um grande sistema ferroviário transcontinental, mas tal ferrovia nunca teria se tornado realidade se ele não tivesse tomado a decisão de começar o projeto. Imaginação sozinha não basta para assegurar o sucesso. Milhões de pessoas têm imaginação e constroem planos que facilmente trariam fortuna e fama, mas tais planos nunca chegam ao estágio da decisão. Walt Disney era um artista comercial de Chicago que estava claramente na estrada do sucesso, no campo escolhido por ele, quando teve uma visão e tomou uma decisão. Foi para o oeste e deixou sua imaginação à solta,
combinada com a firme decisão de criar uma nova forma de entretenimento. O resto é história, e milhões de visitantes da Disneylândia e do Disney World vão concordar. Demóstenes era um grego pobre, com um desejo intenso de ser orador público. Nada de incomum, outros tinham desejado aptidão semelhante, mas não viveram para ver o desejo realizado. Contudo, Demóstenes acrescentou decisão ao desejo e, apesar de ser gago, tornou-se um dos maiores oradores do mundo. Martin Littlelum era um rapaz pobre que não havia entrado numa escola até os 12 anos de idade. Seu pai o levou para ouvir um grande advogado defender um assassino numa cidade do sul. O discurso impressionou tanto a mente do rapaz que ele agarrou a mãe do pai e disse: Pai, um dia serei o advogado mais talentoso do país. Foi uma decisão definitiva. Hoje, Martin não aceita honorários abaixo de $50.000. E dizem que se mantém ocupado o tempo todo. Ele se tornou um advogado talentoso porque tomou a decisão de fazê-lo. Edwin Barnes decidiu tornar-se sócio de Thomas Edison. Prejudicado pela falta de escolaridade, sem dinheiro para pagar a passagem de trem e sem amigos influentes para apresentá-lo a Edison, o jovem Barnes fez o caminho para Nova Jersey em um vagão de carga e se apresentou a Edison de tal forma que conseguiu a oportunidade que o levou à sociedade. Hoje, apenas 20 anos desde que a decisão foi tomada, Barnes vive na Flórida, aposentado, com todo o dinheiro que necessita. Homens de decisão geralmente conseguem tudo aquilo que buscam. Este autor tem bem guardado na memória um grupinho de homens reunidos em Ohio, que organizaram o que chamaram de Liga Anti-Bares. Os donos de bares trataram o grupo como piada. As pessoas em geral acharam graça. Mas aqueles homens haviam tomado uma decisão. A decisão foi tão firme que por fim encurralou os poderosos donos de bares e resultou na lei seca. William Wiley tomou a decisão de dedicar toda a carreira de negócios à fabricação e venda de pacotes de goma de mascar, por 5 centavos. A decisão trouxe um retorno financeiro de milhões. Henry Ford tomou a decisão de fabricar e vender automóveis a preços populares, acessíveis a todos que desejassem ter um. A decisão fez de Ford um dos homens mais poderosos da Terra e proporcionou a oportunidade de viagens para milhões. Todos esses homens tinham 2 qualidades marcantes: um objetivo definido e uma firme decisão de transformar o objetivo em realidade. O homem de decisão consegue o que busca, não importa quanto tempo leve ou quanto seja difícil. Um vendedor talentoso queria conhecer um banqueiro de Cleveland. O banqueiro não queria vê-lo. Certa manhã, o vendedor esperou perto da casa do banqueiro, até vê-lo pegar o carro e partir para o centro. Avistando a oportunidade, o vendedor colidiu seu carro com o do banqueiro, causando um pequeno dano ao automóvel. Ao descer do carro, entregou seu cartão para o banqueiro. Expressou arrependimento pelo dano causado, mas prometeu um novo carro, exatamente igual ao que havia danificado. Naquela tarde, um novo carro foi entregue ao banqueiro, e daquela transação surgiu uma amizade, que enfim virou uma sociedade de negócios, que existe até hoje. O homem de decisão não pode ser parado. O homem indeciso não consegue começar. Faça sua escolha. Atrás dele ficou a cinza, Açores, atrás dos portões de Hércules. Diante dele, não o espectro da costa, diante dele, apenas mares sem litoral. O suboficial disse: agora devemos orar, pois eis que até as estrelas se foram. Bravo, almirante, fale, o que devo dizer? Ora, diga, navegue em frente. Quando Colombo começou sua famosa viagem, tomou uma das decisões de mais longo alcance da história da humanidade. Se não tivesse permanecido firme na decisão, a liberdade norte-americana, como a conhecemos hoje, nunca seria conhecida. Repare naqueles ao redor e observe o fato significativo de que os homens e mulheres de sucesso são os que tomam decisões rápidas e permanecem firmes nessas decisões após tomada.
Se você é daqueles que tomam decisão hoje e muda amanhã, está fadado ao fracasso. Se não tem certeza de qual jogada fazer, é melhor fechar os olhos e jogar no escuro do que permanecer parado e não fazer jogada alguma. O mundo vai perdoar se você cometer erros, mas jamais perdoará se você não tomar decisões, pois nunca ouvirão falar de você fora da comunidade onde vive. Não importa quem você é ou qual o seu trabalho de vida, você está jogando damas com o tempo. Sempre é sua vez de jogar. Faça sua jogada com decisão rápida e o tempo irá favorecê-lo. Fique parado e o tempo varrerá você do tabuleiro. Você não pode fazer a jogada certa sempre, mas se fizer jogadas suficientes, pode tirar vantagem da lei das médias e acumular uma pontuação digna antes do grande jogo da vida terminar. O que quer que a mente possa conceber e acreditar, a mente pode realizar. Napoleão Hill.